Olá para todos vocês, um ótimo dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022 e estamos na sala da Ascom. E nesse momento nós estamos recebendo aqui com muita alegria parte da equipe do CAPES, né? A equipe é muito grande, mas aqui representantes dessa equipe, a Moniana Bertolini e também o Ricardo Filgueiras. A Moniana é assistente social e hoje responsável pelo CAPES, a unidade aqui de São João Nepomuceno. O Ricardo, psicólogo, que também acompanha para a gente falar não só dos trabalhos do CAPES, que são os trabalhos realmente louváveis com toda a sua equipe, mas de um mês importante que é o Janeiro Branco. O Janeiro Branco, que é um mês aí que traz uma valorização desse trabalho deles junto a essas questões psicossociais e também de conscientização. Primeiramente, bom dia. Eu vou cumprimentar primeiro as damas, viu, Ricardo? Você dá essa licença. Moniana, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Moniana, o Janeiro Branco, nós estamos dizendo aqui antes da gravação, são várias cores durante o ano, né? Nós temos aqui. E o Janeiro Branco traz esse tema, que é um tema de valorização e principalmente de conscientização, talvez de um assunto que agora vocês conseguem trabalhar de uma maneira mais humanizada, que já foi até tabu anos atrás, décadas atrás, né, Moniana? Sim. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando. Primeiramente, é um prazer e uma alegria poder estar aqui, mais uma vez trazendo informação, trazendo esclarecimento para a nossa população e podendo falar um pouco do nosso trabalho no CAPES também. Como você falou, né, a gente tem várias cores e às vezes a gente dá temos mais focos, investimentos, políticas públicas, ações, seja no Outubro Rosa, no Novembro Azul, que são importantes campanhas, né, de maior alcance, mas agora também uma campanha brasileira. O Janeiro Branco é uma campanha brasileira que ele começou em 2014. Essa campanha, ela é uma campanha do brasileira, Brasil. Sim. Uma iniciativa nossa brasileira. Isso, ela começou em 2014. É bem recente, né? Ganhou mais força a partir de 2016. Foi uma iniciativa dos psicólogos do Conselho Regional de Psicologia. O Ricardo depois pode explicar melhor, com mais propriedade. Mas é, sem dúvida, um tema sempre importante que nós devemos trabalhar ele de janeiro a janeiro, não só nos meses, no primeiro mês do ano, mas importante, em especial também nesse período em que estamos passando da pandemia. A gente até conversando com o Ricardo ontem, ele me disse que é um tema muito atual e em voga, e principalmente por essa questão em se quebrar esses tabus, né? Falar sobre saúde mental, sobre a importância e sobre a desmistificação, que às vezes falamos em saúde mental, as pessoas pensam em transtorno mental, que é uma doença, que é uma coisa grave, que precisa, né, de estar lá no CAPES. Então, saúde mental todos nós temos, não só as pessoas que nós atendemos e acompanhamos no CAPES. Alguns vão lidar com algumas situações mais fáceis que outras vão precisar de mais ajuda, outras de mais medicação, mas saúde mental todos nós temos e essa campanha vem justamente para isso, para mostrar para todos nós a importância de nos cuidarmos, de dar valor à nossa saúde mental e o quanto isso influencia em todas as outras áreas da nossa vida. Com certeza, é muito importante, né, a gente deixar isso bem claro, né, como diz a Moniana, a saúde mental e o transtorno mental, né? Por exemplo, esse período agora, você acabou também citando, esse período da pandemia, por exemplo, é um período que muitas pessoas ficaram reclusas, né? Isso o confinamento traz uma mudança de hábito, mudança de reações que nós temos. E no caso dessa saúde mental, que é o trabalho, o foco de vocês lá no CAPES, vocês têm percebido, Moniana e o Ricardo, né? Vocês têm percebido durante esse período de pandemia, como é que foi trabalhar isso também? Porque o contato ficou distante, às vezes é um telefone, um celular. Como é que vocês perceberam? Aumentou uma demanda de pessoas que teve essa necessidade lá junto a vocês no CAPES? Pode falar? Então, nós retornamos tem 7 meses, né? Nós retornamos em maio. Você fala retornou na forma presencial, né? Não, eu e Ricardo retornamos à equipe do CAPES a partir de maio, porque ela estava sob gestão de uma outra mantenedora. Sim. Então, assim, nesse pouco período que nós já avançamos muito, nós temos visto uma crescente avassaladora
de casos de demanda. Nós, no CAPS, atendemos transtornos mentais graves e persistentes e uso abusivo de álcool e outras drogas. Sim. Mas, em contato com toda a rede, a gente chama de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que engloba a atenção básica de saúde, atenção especializada e a alta complexidade. Nós temos visto uma demanda avassaladora, né? O grau de adoecimento emocional com a pandemia é uma crise sanitária que atinge diversos setores também do nosso país, que levou... Todos nós perdemos alguma coisa. Eu tenho tido esse costume de falar isso. Infelizmente, tem as pessoas que perderam entes queridos da família, mas muitos de nós perdemos o convívio escolar, as crianças, perdemos o convívio familiar, perdemos a possibilidade de estar num clube, por exemplo, fazendo uma atividade física, perdemos o convívio no trabalho, muitas pessoas de home office, e isso mudou, além do isolamento, né? Além da pressão de você sair, ter o medo de ser contaminado, além de toda a questão que a própria pandemia, o próprio vírus nos atinge. Mas a demanda é crescente desde que chegamos aqui, tanto de casos graves, que é para nós, quanto de outros casos que temos visto surgindo nos outros setores de saúde, a necessidade de, às vezes, uma medicação, a necessidade de um atendimento psicológico, de um maior aparato, suporte familiar dentro de casa, mas, às vezes, essas famílias, muitas vezes, não se reconheciam, nem se encontravam, foram se encontrar e se reconhecer agora nesse período de isolamento. Sim. Então, vieram muitos conflitos também. Então, foi necessário uma reorganização familiar, de convivência, que atingiu em massa todos nós, principalmente também os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, que estão trabalhando, enfrentando isso aí, exaustos, que leva também um nível de adoecimento e também a importância de cuidado, também de reconhecimento desse momento. É muito importante a gente estar comentando isso, porque nós ainda estamos numa pandemia, né? Apesar de temos hoje aí mais flexibilidades, mas ainda enfrentamos essa pandemia e isso causa, assim, tem muita dúvida, porque ninguém sabe ao certo o que é ainda, né? De fato, não tem como a gente bater o martelo. E isso causa realmente uma ansiedade em muitas pessoas. O Ricardo, que é psicólogo, né? Trabalha muito essa questão também, essa questão da emoção, essa questão de como a pessoa, ela pode... como é que eu posso dizer? Ela pode passar para você ou esconder algum sentimento. O psicólogo tem uma função muito importante nisso, né? De repente, alguma coisinha que é falada ali, vocês conseguem captar isso. O Janeiro Branco está aí, o Ricardo. Eu vejo muito o perfil de vocês, né? Vocês estão sempre citando muito essa questão da saúde mental. E esse mês, né, o Janeiro Branco, ele traz esse tema. Eu queria que você falasse para a gente, antes da gente dar alguns detalhes da atualização do CAPS, como você entende essa campanha? Porque, assim, ela não é uma campanha ainda tão difundida como, por exemplo, um Outubro Rosa e um Novembro Azul, né? Ela ainda não está nessa difusão, mas você entende que a cada ano ela vai melhorando, as ações que vocês promovem, que, né, a imprensa acho que tem um trabalho fundamental nisso. O que você vê como importante que nós devemos valorizar ainda mais essa campanha do Janeiro Branco? Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Sabonis. Bom dia, Moniano. Bom dia a todos que nos acompanham, né, nesse momento agora através da Ascom. A campanha Janeiro Branco, como a Moniano já citou, começou em 2014, foi idealizada no final de 2013, encabeçada por um psicólogo de Uberlândia chamado Leonardo Abraão. Ele com outros psicólogos tiveram essa ideia de trabalhar a partir de janeiro a questão da saúde mental. Por que janeiro e por que branco? Janeiro porque é o primeiro mês do ano, onde muitas pessoas têm aquele hábito, aquele costume assim, de fazer promessas, né, de reiniciar um ciclo, por isso que é o mês de janeiro. E branco como se fosse simbolizando uma folha em branco, uma tela em branco, onde a pessoa pode escrever a sua própria história a partir daquele novo ano que está se iniciando. Então é o 9º ano da campanha. Cada ano ela começou, né, como toda campanha, às vezes de uma forma mais tímida, mas vai ganhando corpo e cada vez mais tem crescido e está abrangendo não só o Brasil, mas o mundo todo. E o tema desse ano é O Mundo Pede Saúde Mental. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e mais depressivo da América Latina, né? Olha. Então a tendência, infelizmente, é aumentar cada vez mais.
E o Janeiro Branco chama atenção para isso, para a gente cuidar da nossa saúde mental, olhar para dentro e colocar para fora aquilo que está nos incomodando. Porque se a gente não coloca isso para fora, de alguma forma, eu costumo dar o exemplo assim, o extrato vai vir e vai vir negativo. Então é importantíssimo a gente olhar para dentro de nós mesmos e colocar aquela situação para fora, seja com um familiar, seja com uma pessoa próxima, seja com um profissional, mas não guardar esses sentimentos, porque isso vai fazer mal ao longo do tempo. É diferente emoção e sentimento. Emoção é como se fosse algo público, todo mundo vê. Se você estiver chorando, eu vou perceber, Sabona, o que está acontecendo, né? Você está triste, etc. Mas você vai estar transmitindo a sua emoção. O sentimento não, o sentimento a gente pode esconder. Às vezes eu posso estar chorando, triste, mas eu escondo e começo a viver como se fosse uma máscara. Então, maquiando um sentimento dentro de mim. Os adultos têm mais facilidade, né? Eu falo assim, várias vezes já trabalhei aqui, bom dia para todo mundo, conversando, mas por dentro preocupado, ansioso com alguma questão, né? Não só os adultos, mas principalmente os homens, né? Porque de uma forma cultural, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir medo. Para homem, de uma forma geral, claro que há exceções, mas para homem procurar médico ou psicólogo é no último caso, tem que estar sentindo muita coisa mesmo, né? De forma preventiva, as eu vou avisar aqui. Você se identificou. Não, com certeza. Não, sim, é verdade. Então, assim, de uma forma geral, as mulheres têm mais iniciativa de buscar preventivamente. Cuidam muito, né? E também colocam esses sentimentos, que é algo privado, muito mais para fora. Então, a pandemia, a gente tem que chamar atenção para o Janeiro Branco, de cuidar da saúde mental, como o lema desse ano é "O Mundo Pede Saúde Mental", porque senão a gente sai de uma pandemia de saúde física e entra numa pandemia de saúde mental. E isso é perigosíssimo também. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, tem que cuidar das pessoas. A Moniana citou em relação à rotina e tudo. As crianças e adolescentes são os que mais sofreram nessa pandemia. Sem dúvida. Né? Porque às vezes, assim, claro que eu entendo que a ciência orientou, não estou dizendo que isso é errado, mas assim, traz consequências. Então, uma criança que às vezes acorda cedo, toma o café e vai para a escola, aí ela acorda cedo, toma o café, fica aquela lacuna, isso vai gerando uma confusão, como se fosse vários quebra-cabeças desmontados nela. Então, agora que está conseguindo remontar, reorganizar tudo de novo. Então, a gente precisa chamar atenção para a saúde mental, não só de buscar psicólogo ou CAPS, também, mas do dia a dia, como se fosse algo primordial do nosso dia a dia, cuidar da saúde mental. Nesse ano de janeiro, que é a questão do Janeiro Branco, a gente tem, muitas pessoas têm o hábito assim, eu vou fazer um hemograma, vou buscar um médico. Claro que isso é fundamental, claro que isso é importante, mas e a saúde mental, de a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber, às vezes eu estou com uma angústia, às vezes eu estou triste, eu não converso com as pessoas não vão adivinhar o que eu estou sentindo. Então é importante, quando eu faço um hemograma, uma avaliação da minha saúde física, que é importantíssimo, mas quando a gente ouvir a palavra saúde, de lembrar também, a saúde é num todo, né? Do pescoço para cima, saúde mental, e do pescoço para baixo. Tudo é interligado uma coisa com a outra. É interessante a gente citar isso, porque vai passando na cabeça da gente, lógico, porque às vezes a gente está diferente, né? Às vezes a gente não sabe. Eu confesso que durante a pandemia, logo no início da pandemia, em 2020, acho que era mês de maio, por aí, eu estava em casa, trabalhando em home office, e de repente, cara, eu comecei a chorar mesmo, assim, e eu não estava entendendo por que eu estava chorando. Mas aí vem aquela coisa, acho que foi um pouco disso que você disse, angústia. Você está retido a um contato com a sociedade. Logo eu, né? Eu sempre fui um cara muito... Do teatro. Do teatro, do esporte, tudo, de estar junto com as pessoas, sempre. Aquilo ali, de repente, parece bater uma ficha. Percebo também, quando eu vejo, por exemplo, um reality show, esses tipo Big Brother, por exemplo, as pessoas ficam em confinamento ali, parece coisa de 3 ou 4 meses. E é interessante, que o início é aquela beleza, de repente passa um mês, aquela pessoa está completamente modificada e às vezes a pessoa perde o jogo porque dá uma espécie de um surto naquela pessoa, que ela ali de repente briga com alguém, fala uma coisa que não devia. Isso está relacionado à saúde mental, não ao transtorno mental, né? Eu acho que é legal a gente colocar, Moniana bem disse no início, porque esse tema é um tema assim,
está sendo debatido tão recentemente. Aliás, no Brasil, né? No mundo hoje, vem debatendo temas que são tão importantes. A gente está falando do exemplo vermelho, do HIV. HIV, na década de 90, por exemplo, o HIV, a pessoa falava a palavra, dava 3 tapinhas na mesa, porque era o fim de tudo, né? Mas não é, você tem tratamento, a pessoa leva uma vida normal. O câncer, né? Hoje a gente fala tanto do câncer de próstata nos homens, ou câncer da mama, que é uma campanha talvez a mais forte que nós temos aí, Outubro Rosa. Eu falei com vocês, eu vi uma postagem das festas, Janeiro Verde, eu não sabia que é o câncer de útero. Então, assim, são debatidos temas que anos atrás, décadas atrás, eram escondidos. Nós temos um exemplo aqui, para citar, dentro de São João, Nepomuceno, da nossa cidade, um personagem da nossa cidade, o Heleno de Freitas, né? Que aliás é o nome do CAPS. O Heleno de Freitas foi um sensacional jogador de futebol, jogou no Botafogo, no Vasco, seleção brasileira, contraiu sífilis, né? Começou a ter, talvez aí inicialmente, uma saúde mental debilitada, que virou depois um transtorno. E aí, uma coisa que deixa a gente assim muito... Eu sempre fiquei aflito com essa história do Heleno, que é o seguinte: ele ficou quase 5 anos internado, na época era manicômio, né? Sim. São Sebastião, na cidade de Barbacena. E por muito tempo já os manicômios não existem dessa forma. Hoje são hospitais psiquiátricos, né? Tem todo um tratamento que mas antes você percebia assim, se a pessoa tivesse algum distúrbio, alguma coisa, isola da sociedade, né? Tranca num quarto, com grade em casa, porque antes era assim, não tinha o conhecimento que a ciência tem hoje. Existe uma evolução aí, mas temos que evoluir mais, né? A Moniana me passou desse Janeiro Branco atividades que vocês desempenharam lá no CAPS. Eu achei legal a sua explicação da folha em branco, né, para a gente começar. Sim. E realmente eles fizeram vários desenhos, tudo. Nós vamos montar uma matéria, esperando esse bate-papo, para a gente mostrar para todo mundo. E como eles recepcionam? Hoje, só para começar, são quantos atendidos no CAPS vocês têm? Ou esse número vai alterando, vai chegando? Como é que é? Esse número ele alterna, né? Como você disse, o CAPS surgiu em substituição a esses hospitais, essas internações psiquiátricas, da Lei 2.216 de 2001, que veio depois de muita luta, depois de muito trabalho e empenho desses profissionais que trabalhavam nesses locais e já viam que isso não era o normal e o natural de se cuidar de uma pessoa que precisasse de cuidados. E muitas vezes as pessoas que estavam nesse lugar eram os excluídos, era a ponta onde que ninguém queria, né? Eram mães solteiras, eram pessoas muitas vezes com problemas neurológicos e não tinham onde cuidar, eram pessoas marginalizadas, né? Excluídas da sociedade com esse olhar de que para tratar é trancar, né? Então o CAPS surge com essa proposta ao contrário. Abrindo as portas e as janelas. Sim, né? Nosso serviço ele funciona de portas abertas. Aqui em São João nós somos um CAPS 1 devido ao porte do município. E o número oscila um pouco, Sim. porque nós temos PTS, né, que a gente chama Projeto Terapêutico Singular, que é revisto com toda a equipe que atende cada pessoa, se enquadrando dentro do que a portaria permite, que é transtorno mental grave, persistente e uso abusivo de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, né? É assim que a gente tem que falar agora. Mas, com a pandemia, nós não podemos realizar atividades coletivas. Então, as oficinas terapêuticas, que muitas pessoas conhecem, que são os nossos carro-chefe, né? Do que antigamente as pessoas ficavam trancadas nesse lugar, sem nenhum ofício, fazendo uso de comida azeda, banho gelado, choque elétrico, sem ter local higiênico para dormir, sem ter nenhuma identidade, todo mundo vestia a mesma roupa branca. Então, nós viemos desse outro lado. Só que essas atividades coletivas a gente não pode acontecer. Nós estamos funcionando, né, como você perguntou anteriormente, eu não completei a pergunta, nesse período de pandemia, com a saúde mental e o CAPS, é um desafio. Sim, é um desafio para os profissionais, para os familiares, para os pacientes, e que a gente tem conseguido, graças a Deus, avançar, mas ainda temos muito a caminhar. Como eu te mandei a foto, né, todos os meses a gente envia para os pacientes que têm indicação para isso, kits de atividades
com temas. Então, já foi o Novembro Azul, já foi o Natal, já foi o Setembro Amarelo. Vocês trabalham o ano todo, né? Não é só o janeiro. janeiro. O ano todo, sim. É o ano todo. E esses kits foi uma proposta de que também oferecesse algo psicopedagógico para os pacientes em casa, para que a gente pudesse periodicamente estar próximo deles de alguma forma e ter também um feedback da família de como está. Acontecemos, né, os atendimentos presenciais, seja médico, serviço social, psicológico, algum cuidado de enfermagem. E a gente tem caminhado, graças a Deus, aí. É um desafio, mas temos avançado bastante. As propostas de atividade também a gente tem conseguido um bom retorno deles, de acordo, como eu falei, de acordo com cada caso. Eles participam mesmo, né? Sim, eu vi que sim. vocês mandaram desenhos, eles fizeram desenhos, desenharam, participam. Sim. Eu já até encontrei alguns pacientes do CAPS que são artesãos, inclusive, né? Isso. Que fazem material belíssimo. Eu esqueci o nome do senhor lá que fazia tudo com madeira, com palito de picolé. Eu não sei se ele ainda é paciente do CAPS. Foi ter feito uma exposição uns anos atrás no Calçadão e eu fiquei impressionado dos trabalhos dele, e ele todo feliz ali, explicando para as pessoas. Eu assisti um filme há pouco tempo, só não estou recordando o nome do filme, que tratava um pouco dessa questão que eu acho interessante que você disse. Lá você tem, né, 3 plataformas de pacientes aí. Sim, né, intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Intensivo são aqueles que frequentam CAPS todos os dias. Nós funcionamos de segunda a sexta em horário comercial, de 8 às 5. Que fica ali no posto de saúde Zé Zé Maria Fã. Fã. Isso. O semi-intensivo é que vai em dias alternados, ou 2 dias na semana, né? Não vai todos os dias. Sim. E o não intensivo são aqueles pacientes para consultas pontuais e espaçadas, né? Que conseguem ter um pouco mais de autonomia fora do serviço. Mas com isso da pandemia, a gente tem ficado mais restrito quanto a isso. O Ministério da Saúde e a Superintendência Regional, que é a da macro-região em Juiz de Fora, nos deixou bem confortável para a gente ir lidando de acordo com o município. Então, a gente até flexibilizou a gente começou a flexibilizar final de novembro para dezembro. Começou a vacinação avançar, os números caindo, né? Tínhamos programado para a partir de janeiro agora a gente conseguir avançar um pouco mais. Retornamos até com algumas atividades ao ar livre, em parceria com o Departamento de Esporte, com o Departamento de Cultura. Fizemos sessão de cinema para eles lá no museu. Mas agora, em janeiro, com orientação e supervisão do nosso médico, que é quem também dá o direcionamento para nós recuamos agora em janeiro. Então, essas atividades do Janeiro Branco, como a própria campanha agora de 2022 pede e sugere que seja feito em locais abertos ou nas mídias, né? Nos meios midiáticos. Então, a gente recuou um pouquinho. Né? Exatamente. Tá, é importante essa ação, né? E aí eu estava falando desse filme, essa questão de vocês... Vou colocar assim, grossamente, 1 grau, né? 1 grau, uma pessoa tem um problema com a saúde mental, outra um transtorno. Nesse filme, era um rapaz jovem, filho de uma família até bem... uma família bem conceituada, parece que no Rio de Janeiro. O menino, ele usava drogas, né? E o pai ficou irritado com aquilo, o menino usando drogas, fazendo uma bagunça. O pai interna esse menino num manicômio, por exemplo. Ele poderia ter ali um problema de saúde mental, não era um transtorno. Mas quando ele entra no manicômio, a própria forma que ele é atendido, aquilo transforma num transtorno mental. Ele passa realmente... a grosso modo dizer que é enlouquecer, né? Ele fica irado lá dentro. Erros assim aconteceram por muitos e muitos anos. Eu recordo quando eu morei em São Paulo, nos anos 90, diversas vezes eu passava ali pelo Vale do Anhangabaú, aquela região, e eu via movimentos, pessoas com faixas na luta, pedindo o fim dos manicômios. Eu lembro disso. E a gente olhava de caramba o pessoal lá, né? Naquela luta. E como você, acho que foi 2001, como você disse. Hoje, fatalmente, isso não acontece mais, né? Esse erro do filme que eu citei, isso não acontece porque vocês fazem esse diagnóstico ali do paciente, né? O CAPS veio em substituição, como a Moniana citou, e o nosso trabalho dos CAPS do Brasil inteiro é um trabalho humanizado. Então, a gente, a gente dá voz e vez ao paciente. Então, tem as decisões que são tomadas
para o tratamento do paciente, também ele tem como opinar, ele tem voz e vez. Então a gente tem assembleias, né, quando tudo está normal, digamos assim, sem pandemia, tem as assembleias mensais, tem reuniões com as famílias. Então esse trabalho humanizado é fundamental, porque ali no CAPS ele tem identidade. O diagnóstico não pode definir quem a pessoa é. O diagnóstico faz parte da pessoa, mas Sim. não é definidor. A pessoa tem desejos, a pessoa tem vontade, a pessoa se alimenta, a pessoa tem sonhos, tem objetivos, e tem o transtorno mental também. Então esse trabalho humanizado de ouvir, de portas abertas, quando ela se sentir à vontade também, ela pode sair no momento que ela quiser, não é presa ali, não é amarrada ali, muito pelo contrário, é totalmente livre para tomar decisões, para aderir ao tratamento, junto com a família também, que tem uma participação fundamental no tratamento do seu familiar. A gente busca cada dia ter esse tratamento humanizado para que haja um ganho, uma qualidade de vida. A gente prioriza muito essas palavras, qualidade de vida, porque isso que a gente está trabalhando ali, para dar mais e mais qualidade de vida. A gente tem o setor de enfermagem também, que faz sempre o levantamento, quais pacientes tomaram só uma dose do Covid, tomaram duas, quanto vai ser o reforço. Isso. A gente tem as visitas domiciliares, a gente tem a atividade física ao ar livre, que é na Praça Esporte Santa Rita, ou quando está chovendo, a gente vem para o Mangueiro, ou vai lá para o Benete. Então, tudo que a gente pode fazer para que eles tenham uma qualidade de vida, uma alegria, um tratamento, a gente tem feito, a gente faz. Por isso os CAPS têm cada vez mais crescido, não só em valorização, mas também em crescido assim, do trabalho humanizado com as pessoas que buscam esse atendimento. Porque muitas pessoas, às vezes, quando buscam um atendimento médico, seja de saúde física ou de saúde mental, elas chegam muitas vezes muito fragilizadas. Então, se elas forem, por exemplo, maltratadas, igual você citou a questão dos hospitais psiquiátricos, piora o tratamento. Piora, né? Então, como a pessoa é tratada, como ela é acolhida, que é o nosso primeiro movimento, quando a pessoa nos busca, a gente marca um acolhimento para entender se aquele caso é para o CAPS ou a gente faz uma contra-referência para os postos de saúde. Esse acolhimento é fundamental diante do todo tratamento. Se eu sou bem acolhido, igual a gente foi bem acolhido aqui por você, a conversa desenvolve melhor, seja em qualquer local. Então, se a pessoa, por exemplo, fosse mal acolhida no CAPS, ela fala assim, né? Poxa, eu vim aqui para buscar uma solução para o que eu estou sentindo. Eu entro aqui e sai pior do que eu cheguei, aí seria muito ruim. Ficará então, mais difícil até de diagnosticar aquela pessoa. Ela vai se fechar ali, né? E dela tem uma adesão, né? Isso. Então, assim, né? A forma... a gente busca assim, a pessoa tem que sair de lá melhor do que ela entrou, né? Sim. Se chegou muito mal, sai um pouco melhor, né? Então, assim, sempre esse objetivo. Às vezes não sai num dia 100% como gostaria, mas também não está saindo como chegou. Então, esse trabalho humanizado que nós, do CAPS Heleno de Freitas, buscamos fazer todos os dias quando a gente trabalha. Olha, não só nós, toda a equipe. Olha, nós estamos conversando, né, para quem está chegando na live agora, quiser mandar alguma pergunta, as pessoas têm muitas dúvidas. Nós estamos recebendo hoje aqui na Ascom, com muito carinho, a parte da equipe, que a equipe é grande, inclusive o meu amigo Cleverson está lá, nós somos cantores, né? Celesteiros. Isso, parte da equipe aqui do Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS de São João Nepomuceno. Estamos com a assistente social e responsável pelo CAPS, a Moniana Bertolini, e também o psicólogo, o Ricardo Filgueiras, né? Eles estão aqui representando essa equipe que faz um trabalho genial em nossa cidade. E uma coisa interessante, a gente está falando de saúde mental, né? Nessa questão do Janeiro Branco. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que falou comigo assim, olha, é igual o caso das drogas, né? O caso das drogas, quem falou isso comigo foi até o Marcelo Lamas. Gosto muito do Marcelo também. E ele estava aqui, a gente fez um bate-papo na Semana das Drogas com o Anderson Amaral. Ele falou assim, olha, as drogas, todo mundo fala das drogas, né? Que não sei o que e tal. Mas poucas pessoas sabem lidar com o problema que a droga ocasiona, né? Não só para quem é usuário, mas também para a família. Essa questão da saúde mental também é um pouco disso, porque assim, às vezes as pessoas, todo mundo quer dar um pitaco, né? Também já vai viajar, que melhor, não. Acho que as pessoas falam, mas lidar com essa questão, né? Não só lidar com o paciente, tem a família também ali, né? Vocês lidam também com essa questão. É um pouco disso também, ainda é muito novo esse assunto, as pessoas ainda têm que
tem que ir aprendendo mais sobre esse assunto? Como é que vocês enxergam essa situação? Então, as pessoas, a gente tem que fazer duas formas para a gente entender a situação. Cada vez mais a gente tem que buscar passar informações para as pessoas para entender o que é saúde mental. Então, o que é saúde mental para a psicologia, por exemplo? É um bem-estar, né, que eu estou no meu dia a dia, onde eu consigo lidar bem com as adversidades que são comuns do nosso cotidiano. Sim. Então, quando eu busco ter esse equilíbrio, quando eu busco ter e tenho essa qualidade de vida, eu consigo lidar com tudo aquilo que vai tentar, às vezes, me derrubar naquele momento. Então, para a saúde mental, a gente tem que buscar informação e, no segundo momento, o enfrentamento. Eu não enfrento aquilo que eu não tenho informação. Então, igual você falou aqui em off, que é jogador de basquete e tudo. Então, quando você vai para uma final, se você não busca informação do seu adversário, perfeito, o enfrentamento dele fica mais difícil. Então, assim, você pode ganhar uma final, mas você não sabe, assim, o pivô... Até você entender o outro time, o jogo está acabando já. Entendeu? Então, para as pessoas entenderem, buscar cada vez mais informações sobre o que é saúde mental, para buscar ter esse enfrentamento. Senão, fica difícil eu buscar um enfrentamento de algo que eu não tenho tanto conhecimento assim. E as drogas, igual você deu o exemplo, é interessantíssimo. Muitas pessoas também pensam, Sabonis, que quanto mais a gente falar sobre as drogas preventivamente, mais pessoas vão querer usar. É muito pelo contrário. Quanto mais informações eu tenho sobre as drogas, né, a pessoa vai entender assim, poxa, isso vale a pena para minha vida, isso não vai, para que não haja uma instalação, porque a dependência química é uma doença, né? Então, assim, conversar sobre isso também cada vez mais é importante, é necessário e é fundamental no nosso dia a dia. Então, buscar gerar informações. Talvez assim, se eu for te perguntar, quantas vezes você ouviu saúde mental na sua adolescência? Era muito pouco, não era muito falado sobre isso, né? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, de alguma situação que estava acontecendo com elas, ou às vezes assim, a pessoa tem uma vida assim, contas em dia, uma boa família e está passando alguma situação. Ah, não, você não tem. Era reprimido quando a pessoa falava. Você está passando por isso, não tem motivo, então, a sua família é tudo boa, uma né? Vida maravilhosa, está reclamando. Tem carro, tem um bom salário. Não, a questão da saúde mental e do adoecimento mental também pode acontecer com todo mundo. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o alto, o baixo. Então a gente buscar entender que, por exemplo, a depressão, dando um exemplo claro, é uma doença, a gente vai entender que é uma doença que tem tratamento, como uma úlcera, como uma gastrite, só que eu não vejo a depressão, né? A pessoa não é algo subjetivo, né? A úlcera, se eu fizer um exame, eu consigo ver a úlcera, a gastrite está crescendo, está diminuindo no meu estômago. Vai acompanhando ali, vai tratando, né? Só que na depressão, por exemplo, é algo subjetivo, onde eu não consigo, às vezes, mostrar nitidamente, olha, aqui está minha depressão. Não, está dentro de mim, sabe? Então, é importantíssimo, cada vez mais, nós passarmos informação para as pessoas de o que é saúde mental, as pessoas buscarem entender cada vez mais o que é saúde mental. Isso. E o Janeiro Branco tem esse papel fundamental. A Moniana disse, de janeiro a janeiro, a gente olhar para dentro de nós mesmos e colocarmos para fora aquilo que está nos incomodando naquele momento. Só completando, posso falar uma coisa rapidinho? Como ele falou, né, a importância de criar esses espaços, né? Eu acho que a gente está aqui, mais uma vez, atendendo um convite com muita satisfação nesses espaços, e o quanto é importante ter mais desses espaços, mas além de nós profissionais, porque assim, ninguém nasce sabendo sobre isso, mas também não tem uma aula na escola, não tem uma reunião nas empresas, não tem uma programação nas rádios, não tem um outdoor nas ruas. Tem um alinhamento, né, Moniana? Isso, então é importante, assim, é uma campanha brasileira, é uma campanha, é a maior do mundo, apesar de recente, de 9 anos, mas é importante de criar esses espaços para mostrar para essas pessoas as potencialidades e as maravilhas, as riquezas que cada um tem dentro de si mesmo, para entender o que é a saúde mental e aonde ele, si mesmo, o que a gente é, onde nós estamos nesse cuidado com a nossa saúde mental, porque vai trazer reflexos em outras áreas das nossas vidas e a importância de se debater isso em outros espaços, com uma linguagem de acordo com a faixa etária, né? Desde crianças, adolescentes, nós temos visto um número crescente. A saúde mental são todas as idades, né? Criança também tem, né? Sim, assim, e a importância de criar esses espaços para que seja possível as pessoas chegarem no momento e entender que é necessário
não há problema pedir ajuda. De quando entender que não é uma fraqueza, não é uma derrota, e falar, olha, realmente eu estou passando por uma situação que eu preciso de ajuda, eu vou buscar uma ajuda, eu ver um colega de trabalho, ver alguém da escola, e alguém dentro da família, dentro de casa, e olha, eu vou na consulta com você, eu vou te levar, eu vou te acompanhar. Tamo junto, né? Mostrar vamos também fazer isso, uma, né? Vamos fazer uma caminhada, ou vou te ligar hoje, né? Hoje a tecnologia está aí para encurtar tantas distâncias. Às vezes uma ligação, mandar uma mensagem, um áudio, uma foto hoje em dia de alguém que está longe, vai fazer bem para você, fazer bem para outra pessoa. E a possibilidade de reconhecer esses momentos mesmo, que às vezes chegamos num extremo. Sim. E reconhecer os nossos limites e falar que realmente você está precisando de ajuda. E procurar ajuda se procurar precisar. ajuda. Que não é vergonha para ninguém, né? Sim. Nós não somos super-heróis. Gostaríamos de ser, mas nós não somos, viu, gente? Por favor. Olha, foi citado, né, igual a Moniana disse, essa questão da mídia, o envolvimento da mídia é muito importante, a informação é muito importante. E como jornalista, eu devo até atentar quem está assistindo, a gente tem que ter também, analisar onde a gente vai buscar informação, porque infelizmente nós temos aí os fakes, temos informações distorcidas, que isso causa o grande problema do mundo hoje. Informação é uma coisa necessária mesmo, que a pessoa procure, né, os sites oficiais, o Ministério da Saúde, ou entre em contato com o pessoal do CAPES em São João. Lá tem o telefone de contato? Tem sim. 3261-4382. 4382. Se tiver alguma dúvida, vier necessidade, né? Porque eu vejo assim, quando você se depara com uma situação, vou dar um exemplo de um problema de saúde mental, não se esconda, né? Isso. Procure ajuda, porque quanto antes você consegue resolver e entender. Eu acho que o X da questão também é o entendimento, né? Olha, a gente vem de uma cultura que se escondiam as pessoas, se trancavam essas pessoas. Tinha vergonha, né? Hoje não, hoje essas pessoas estão aí vivendo a vida delas e mostrando o talento que cada um tem, vários têm. Nós temos vários exemplos mundiais, né, de pessoas que talvez tinham um transtorno, uma coisinha, mas grandes músicos, grandes artistas, pessoas grandes profissionais na área, né? A questão de foco e concentração, não é porque a pessoa tem algum probleminha ali, mas que vai atrapalhar a pessoa para isso. Olha, a conversa tá boa aqui, vai rendendo, são muitas coisas que nós temos que falar. Vamos encaminhando assim para o nosso desfecho, mas eu queria mais uma vez lembrar as pessoas, nós estamos no Janeiro Branco, é uma campanha que valoriza, né, e também conscientiza as pessoas a respeito aí da saúde mental. Gente, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? A saúde mental, você dá uma autodiagnosticada também, né? Tá tudo certinho, tá bem, tá dormindo bem, não tá dormindo. Nossa, tô acordando todo dia mal-humorado. Opa, tem alguma coisa acontecendo, impossível, né? Não tem nada de errado na minha vida, eu estou com um emprego, estou trabalhando, estou com um dinheirinho no bolso, estou com as continhas pagas, mas eu estou acordando mal-humorado, estou de saco cheio de algumas coisas. Vamos dar uma analisada, conversar com um profissional, de repente aí você vai encontrar, né? E é assim que funciona, né? Eu falo igual pressão, né? Às vezes você está lá, vai no médico, nossa, quando você vê a pressão está alta, você não percebeu, está alta ali, está te atrapalhando. Então, eu acho que mais do que a gente valorizar, né? Mais do que a gente conscientizar, é que as próprias pessoas também observem, né, e compreendam o que está acontecendo. Antigamente, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas o retardado, não sei o quê, o cara tem um filho que é débil mental, né? Eu sempre ouvia isso, e eu sempre achei isso muito, muito violento, sabe? E as pessoas têm que ter cuidado também, as palavras podem piorar o diagnóstico de alguém, que ninguém merece ser maltratado. A verdade é essa. Inclusive lá no CAPES, não sei se ainda vai, tem um rapaz lá que ele escreve poesia. Sim. Como é que ele chama, gente? Tem vários. Gustavo. É difícil falar um nome, assim, mas agora temos vários poetas, ele já me mostrou, assim, eu achei Escrevemos histórias e as histórias deles também são escritas junto com a gente. Eu achei Alguns que têm um sonho de escrever livro, né? Mas agora teve um no Natal que a poesia que ficou na decoração de Natal foi feito por ele.
Olha que bacana. Quem sabe aí a gente pode promover um festival sarau do CAPES, né, especial, um sarau, fazer uma literatura de cordel. Olha que bacana a gente pendurar, né? As poesias. Vou cobrar, hein? Vou te procurar pela idade. Eu acho que é legal, acho que para eles é legal, Claro, dá um entusiasmo. Gente, falei bastante aqui, mas eu acho que a gente tem que frisar, eu vou aprendendo com vocês, é muito gratificante. Eu falo que ser jornalista é muito bom, porque a gente conversa todos os assuntos durante o dia, a gente aprende muito, né? A gente tem que estar sempre atento a esses ensinamentos. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês aqui nas Ascom, sei do dia a dia de vocês, da correria. Agradecer mesmo de coração, as portas estão sempre abertas para vocês, que for necessário, campanha, o espaço está aqui, esse espaço é da população são joanense. Queria passar para a Moniana de novo. Moniana, muito obrigado pela presença, vou passar as suas considerações finais, tem alguma coisa que queira dizer que não foi dito? Mais uma vez, muito obrigado, viu, minha querida? Eu que agradeço, mais uma vez, você sempre presente na história do CAPES, já nos encontramos outros anos, né, enquanto estivemos lá, sempre nos apoiando. Obrigada pelo convite, nos procurou semana passada e possibilitou esse espaço para nós e a gente conseguiu estar aqui. É sempre um prazer estar com o Ricardo, falar do nosso serviço, falar para a nossa população, agradecer a toda a equipe que também ficou lá segurando as pontas para a gente poder estar aqui, que tem caminhado junto com a gente. Agradecer a Associação da Divina Misericórdia, que é a atual mantenedora do serviço e é quem faz a gestão junto com a gente. E dizer para as pessoas, né, dentro do tema do Janeiro Branco da Saúde Mental, que se reconecte consigo mesmo, né, respeite seu tempo, respeite seu corpo, atente aos sinais e fique ligado nesse que nosso corpo fala e que a gente possa não se compare com ninguém, busque ajuda, entenda seus limites, as suas individualidades, não se compare, cada um é único, né? E o que precisar, a gente está junto com você, o que precisar, vocês não estão sozinhos, né? É isso que a gente tem que CAPES fica no Posto de Saúde Zé Maria Fã, isso. De segunda a sexta-feira, o horário... De 5 às 8. De 8 a 5. Aliás, de 8 a 5. De 8 da manhã às 5 da tarde, hora de almoço, isso. Tem gente lá? Tem gente, não fecha não, é do lado da base do SAMU. Lá Telefone 3261? 4382. Tá, ok. Que alguém quiser, né, precisar, pode tirar procurar. Uma dúvida, né? O CAPES. Ricardo, mais uma vez, meu querido, muito obrigado a sua presença aqui, né? Essa parte da psicologia tão importante em nossas vidas hoje, para a gente conseguir compreender algumas coisas. O Ricardo é psicólogo da minha filha, Milena, né? E eu fico muito feliz. Ela gosta muito do Ricardo, Milena. Ela fala, legal, pai. Foi isso aí, minha filha. Que bom, é isso aí. Mas não pisa no calo, não, que ele vai ficar bravo. Mas, meu querido, muito obrigado pela sua presença. A porta está sempre aberta aqui para vocês. Esses assuntos são relevantes para a nossa comunidade, muito importante, ainda mais em tempos de pandemia. Muitas coisas estão acontecendo. Talvez muitas coisas estão acontecendo, a gente não está enxergando, a gente não consegue ver. Então você que de repente está em casa, está mal com essa situação toda, o CAPES está aí para te ajudar. Às vezes a pessoa fica com vergonha, mas se eu for lá, não tem vergonha, sigilo, é um trabalho, né? Sigilo super profissional, então você pode confiar, é um trabalho realmente que faz toda a diferença. Ricardo, suas considerações finais, nosso agradecimento. Quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa que não foi dita, fique à vontade. Obrigado, Sabones, né, toda a Prefeitura, Moniana, toda a equipe do CAPES, Divina Misericórdia, Secretaria de Saúde, enfim, por ceder esse espaço aqui para a gente falar sobre esse tema tão atual, que é o Janeiro Branco, que é a saúde mental. É um momento de desaceleração de cada um de nós também, nesse mundo muito acelerado de hoje. A gente tem que dar uma desacelerada, pensar assim, eu tenho feito coisas que eu gosto, né? A minha vida está se resumindo a trabalhar e pagar boletos, ou eu estou tendo uma situação prazerosa, estou tendo alguma situação que está me dando alegria, porque isso também é fundamental para a saúde mental. Atividade física, como eu já disse, olhar para dentro e colocar para fora aquilo que está incomodando, de fazer uma revisão também mental, não só da saúde física, que é importante também, mas também da saúde mental. Então o Janeiro Branco traz esse recado, que esse ano o lema é: o mundo pede saúde mental. Então, além de você fazer uma revisão da sua saúde mental, olhe também para as pessoas ao seu redor, se está tendo, principalmente os familiares, está tendo alguma mudança de comportamento, né? Tem um autor, uma vez eu li no livro, nunca esqueci, atrás do sorriso da multidão tem sempre alguém chorando. Então, né, de observar, às vezes, as pessoas, igual você falou, tem situação, às vezes a gente não está nem percebendo o que está acontecendo por conta da pandemia. Talvez a situação emocional
seja ainda pior. Então a gente observar, dar apoio, primeiro ter esse movimento de olhar para dentro de nós mesmos e depois observar também as pessoas ao nosso redor, para que haja cada vez mais, para a gente criar uma cultura de saúde mental no nosso dia a dia, que isso é fundamental. Tá bom? Então, muito obrigado pelo espaço, um bom dia para todos e um grande abraço. Estar bem para poder ajudar as outras pessoas é muito importante. Bom, pessoal, recebemos na Sala da Ascom, nessa terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, recebemos aqui parte da equipe do CAPS, é o Centro de Apoio Psicossocial de São João Nepomuceno, a assistente social e responsável pelo CAPS da unidade São Joanense, a Moniana Bertolini, e também o psicólogo Ricardo Filgueiras. O assunto hoje, nós falamos sobre o Janeiro Branco e também das ações dessa unidade que tanto faz esse trabalho em benefício à nossa comunidade. Você continue acompanhando as informações nas redes sociais da Prefeitura. Esse vídeo estará disponível no nosso Facebook, também em breve no YouTube e também no Instagram. Então, a todos vocês, um ótimo dia e uma ótima terça-feira. Muito obrigado.